Se você está aprendendo sobre marketing digital, se você está começando a trabalhar como afiliado, se você está tentando entender como fazer a sua primeira venda, como vender na internet, eu preciso começar esse vídeo te dizendo que tem gente por aí que complica as coisas para te vender uma solução facilitada depois. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre como ganhar dinheiro na internet, como vender, por exemplo, como afiliado, sem enrolação, sem firula, sem meias palavras, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai trazer para você muito insight e abrir a sua mente e te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Fala galera, aqui é o Emerson Oliveira do Meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre algumas perguntas e respostas sobre ganhar dinheiro na internet, sobre marketing digital, marketing de afiliados e simplificar algumas coisas que muitas vezes as pessoas complicam para poder te vender um curso. Então, eu já vou dizer que sim, eu vou indicar aqui ao longo desse vídeo produtos, serviços, cursos que eu acredito, mas porque eu utilizo. Então também, de novo, sem enrolação, sem omissão de coisas, mas eu quero clarificar as coisas para você e eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo tem mais conteúdo do que muito curso pago por aí. Se você já vem me acompanhando aqui no canal, você sabe que os conteúdos dessa série Upgrade, eles são conteúdos onde eu não tenho uma edição tão grande, eu não tenho uma edição tão elaborada, mas o objetivo de fato é trazer para você conteúdo que agregue valor para você e que faça você entender, que faça você crescer em alguma das áreas da sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre ganhar dinheiro e ganhar dinheiro na internet. Então, vamos lá. Primeira pergunta que normalmente a gente tem é o que é marketing digital? E a gente precisa entender que marketing digital não é um nicho de mercado. Marketing digital não é um segmento. Marketing digital nada mais é do que fazer marketing, aplicar as estratégias de marketing para a venda de produtos, para reconhecimento de marca, através da internet. Então, basicamente você está aplicando alguns princípios de marketing com estratégias de venda, com ferramentas, você está combinando uma série de fatores com o poder da internet para fazer vendas online. Então, marketing digital não é ter um canal no YouTube, marketing digital não é vender como afiliado, mas ter um canal do YouTube e vender como afiliado fazem parte de aplicar marketing na internet. Então eu posso ter um canal no YouTube e eu posso vender como afiliado, mas o marketing digital não se resume a essas coisas. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa clarificar. Dito isso, a gente tem uma outra pergunta que é: e o marketing de afiliados? Se marketing digital não é só vender como afiliado, então o que é marketing de afiliados? Então, quando a gente pensa em marketing de afiliados, a gente está pensando num processo de vendas onde você tem uma pessoa ou uma empresa, mas vamos pegar aqui uma pessoa. Então você tem uma pessoa que vende o produto de uma outra pessoa ou empresa em troca de uma comissão. Então o afiliado, já avançando para o que é um afiliado, o que faz um afiliado digital, basicamente existe uma pessoa ou uma empresa, que é o que a gente normalmente chama de produtor, que tem ali ou um produto físico ou tem um infoproduto. Essa pessoa produz esse produto, cria ali todo o processo de vendas, e a gente vai falar sobre essas questões ao longo desse vídeo. E tem o afiliado que entra com o papel principal de divulgação daquele produto e de conectar aquele produto com as pessoas que querem comprar aquele produto. Então, um afiliado basicamente é alguém que divulga um produto ou um serviço que não é seu, não é da sua autoria, para um determinado público, e se aquele público faz a compra desse produto ou serviço, o afiliado fica com parte do valor daquela venda como uma comissão. Se a gente classificar o marketing digital como um nicho de mercado, para facilitar o entendimento, a gente tem vários subnichos dentro desse mercado macro, dessa macro, desse segmento econômico. E aí aqui algumas dicas eu vou trazer para você pensando mais como afiliado, mas não quer dizer que seja a única forma de você ganhar dinheiro na internet, tá?
Mas quais são as principais plataformas hoje que a gente tem? Ou programas de afiliado, ou que a gente tem tanto os programas de afiliado quanto a possibilidade de você vender os produtos como produtor, ou seja, você vender o seu produto, tá? Então a gente tem aqui, eu separei alguns programas de afiliado e algumas plataformas, tá? Mas vale citar aqui a Hotmart, que hoje ela é muito focada em produtos digitais, a Monetize, que é uma plataforma que permite tanto produtos digitais quanto produtos físicos, e é uma plataforma onde você também vai encontrar produtos de nicho black, que são produtos com uma promessa mais forte, com uma copy mais agressiva, também relacionados à sexualidade, por exemplo. Você tem a Eduz, que também tem produtos físicos e digitais, a Bripe, que tem produtos físicos e digitais. Você tem a Kiwify, que tem produtos digitais. Você tem o programa de associados Amazon, que aí é um produto, já é uma empresa, uma marca que não parece ter nada a ver com programas de afiliado, mas a Amazon tem o programa de associados Amazon, que é um programa de afiliados, então você consegue divulgar os produtos da Amazon e ganhar uma comissão por isso. Você tem o Magazine Você do Magazine Luiza, que também é um programa de afiliados onde você consegue criar ali a sua loja virtual, né, do Magazine Luiza e vender os produtos, também ganhando uma comissão por isso. E aí tem mais dois que eu trouxe aqui que são programas que eu utilizo as ferramentas, né, que é, por exemplo, o programa de afiliados da Hostinger, que é uma plataforma de hospedagem de sites, então é onde, por exemplo, eu hospedo os meus sites, é a plataforma que eu escolhi para hospedar os meus sites. E eles também têm um programa de afiliado, aqui na descrição tem link para você conhecer a plataforma. E uma outra plataforma que eu também utilizo, que também tem um programa de afiliados, é a Builderall, que é uma plataforma que tem uma série de recursos, né? Então ali você consegue gerenciar, por exemplo, toda a parte de e-mail marketing, você consegue criar página de venda, página de captura, todas as landing pages que você precisa para o seu negócio online. Tem outras ferramentas relacionadas, por exemplo, à criação de site, de agendamento, programação de postagem, então tem uma série de recursos. Então, é uma plataforma completa, mas com um escopo mais definido, assim como a Hostinger, que o principal foco é a hospedagem dos sites, mas a gente tem todas essas outras plataformas que eu mencionei antes, que são plataformas com uma gama de produtos muito maior. Então, tem um tempo que eu não acompanho tantos números, mas há algum tempo atrás, pelo menos alguns anos atrás, eu já cheguei a ouvir números do tipo de mais de 100 mil produtos cadastrados na Hotmart. Então, são muitos produtos e infoprodutos que você pode ou você vender, né, se é um produto seu, se é um conhecimento seu, ou você trabalhar como afiliado nessas plataformas, divulgando os produtos que estão ali em troca de uma comissão. E aí, isso nos leva a uma próxima pergunta, que é: o que você precisa para começar a trabalhar na internet? O que você precisa para começar a trabalhar como afiliado? E tem algumas coisas que eu separei aqui que são importantes para você começar, mas talvez o principal: você precisa de um celular, na maioria das vezes. Se você tiver um computador, melhor, e acesso à internet, é claro, mas muita coisa dá para você fazer com o celular, tá? Então, para você começar com marketing digital, principalmente como afiliado, que eu vou me focar um pouquinho mais nisso para clarificar um pouco mais, né, e ter uma aplicação um pouco melhor de algumas perguntas e respostas aqui, você precisa de alguns pontos e eu listei eles em posicionamento, nicho, produto, tráfego, canal de vendas, processo de vendas e otimização. E aí eu vou falando sobre esses pontos e também com algumas perguntas e respostas para você. Quando a gente pensa em posicionamento, podem ter N definições, podem ter N sugestões que as pessoas dão para a gente na internet, nos conteúdos. E talvez um dos maiores desafios de quem está começando a trabalhar com a internet ou quer trabalhar com a internet é pegar um oceano de informações, conseguir filtrar todas essas informações e entender o que faz sentido e o que não faz
para a sua realidade, tá? Então, eu quero simplificar posicionamento aqui, nesse primeiro momento, como você vai aparecer ou você não vai aparecer. Então, você vai gravar um conteúdo, você vai fazer um vídeo, você vai fazer uma página de vendas, um site, alguma coisa que identifique você como dono daquele negócio ou como quem está divulgando aquele produto ou serviço, ou não. Você vai fazer isso como uma marca ou como um perfil, uma página, algo nas redes sociais, por exemplo, que não mostra quem é que está por trás das câmeras. Essa é a principal definição que você precisa ter. Por que é importante definir isso? Porque dependendo de como você resolve se posicionar, existem algumas coisas que vão fazer mais sentido para você e outras não. Emerson, eu preciso aparecer para vender na internet, ganhar dinheiro na internet? Não. Você não precisa aparecer. Você pode aparecer? Pode aparecer. Quem ganha mais, Emerson? É um verdadeiro depende. Se a ideia é você construir um negócio de longo prazo e ter uma autoridade no mercado, é muito provável que seja mais benéfico para você aparecer, porque você vai construindo a sua marca ou a sua marca pessoal, as pessoas vão te conhecendo, vão confiando em você e cada vez mais você vai vendendo e criando relacionamento com as pessoas. É obrigatório aparecer? Não. E aí, a gente entra na questão do nicho. Primeiro, o que é nicho? Quando a gente pensa em nicho, a gente está pensando então em um segmento de mercado, a gente está pensando em um grupo de pessoas que tem características e que tem principalmente comportamentos similares. Então, pessoas que têm interesses similares, que gostam de um determinado assunto. Preciso ter um nicho? De novo, posso ter um nicho, posso não ter um nicho. O que muda? Se eu resolvi que eu não vou aparecer, e isso vai depender também de estratégia de venda, de tráfego, que eu vou falar daqui a pouco, mas se eu não estou aparecendo, se eu estou criando conteúdo, se eu estou, por exemplo, gerando tráfego com tráfego pago, não necessariamente eu preciso aparecer. Se eu não estou aparecendo e estou gerando, por exemplo, usando o tráfego pago, talvez eu não precise ter um nicho. Então, Emerson, eu já vendi cursos de inglês, então idioma, eu já vendi cursos de manicure sem aparecer, sem as pessoas saberem que por trás tinha eu vendendo aquele curso de manicure. Não era uma mulher, não era uma manicure que estava vendendo aquele curso. Então, eu já vendi produtos de diversos nichos, né, de diversos assuntos e tópicos na internet, sem as pessoas saberem quem estava vendendo. E eu também já vendi diversos outros produtos, as pessoas sabendo exatamente de quem e o que elas estavam comprando. Depende da sua estratégia de vendas, depende de se você vai aparecer ou não, mas se você não está aparecendo, você pode se dar ao luxo de talvez escolher produtos de segmentos de nichos diferentes, tá? Então, nesse caso, talvez você não precisaria ter um nicho super mega definido. Agora, se você aparece, faz mais sentido que você tenha um nicho um pouco mais definido. Então, normalmente, se você fala ali sobre ganhar dinheiro, que é um dos tópicos, por exemplo, que eu abordo aqui no canal, faz sentido que você divulgue ali produtos de ganhar dinheiro. Não faz sentido você ter, né, conteúdo, você ter tráfego, você ter campanhas e processos de venda falando sobre ganhar dinheiro e o seu perfil fala sobre crochê. Você fala sobre crochê nas redes sociais e vice-versa. Você está vendendo coisas sobre crochê, mas você fala sobre ganhar dinheiro. Então, precisa ter uma certa coerência de o que você está falando com o que você está vendendo. Então, por exemplo, eu já falei com vocês aqui durante esse vídeo de duas ferramentas aqui que eu utilizo, por exemplo, no meu negócio. São ferramentas que eu utilizo para o meu negócio online e que vão ajudar você no seu negócio online. E, claro, eu posso usar isso para um site corporativo, essas ferramentas. Mas ainda assim, a gente está estruturando um posicionamento na internet, nas redes sociais, ou com um site, com uma landing page. A gente está usando essas ferramentas para essa finalidade. Então,
Tem assunto, o que eu estou falando com você nesse vídeo, e o que eu estou recomendando para você nesse vídeo de ferramenta, de conteúdo, de N coisas, de produtos, por exemplo. E aí vamos lá, como é que a gente escolhe um nicho, tá? Se a gente precisa escolher um nicho, a gente precisa avaliar pelo menos 3 coisas. A primeira coisa é, existe um público que gosta daquele assunto, que gosta daquele produto, daquele segmento, que tem aquele interesse em comum? 2, existem produtos que a gente pode vender, que a gente pode divulgar, que a gente pode ganhar dinheiro, ganhar comissão trabalhando na internet, divulgando para esse público. E a terceira pergunta, a terceira coisa que é importante a gente entender é, eu tenho afinidade com aquele assunto? Por quê? Porque eu posso começar, por exemplo, eu já falei aqui que eu vendi já, por exemplo, produtos de manicure, né, de cursos de manicure, por exemplo. Então, é claro que a gente estuda o público, a gente entende, né, minimamente o que são cada coisa, cada técnica ali para conseguir conversar, dependendo do processo de vendas, mas eu não sou um especialista em unhas. Então, tem perguntas que não fazem sentido para mim. Então, eu preciso ter uma certa afinidade, porque se uma das minhas estratégias for criação de conteúdo, eu preciso criar conteúdo sobre um assunto que eu tenho um mínimo de domínio. Ou se eu não tenho domínio, pelo menos que eu tenho interesse de estudar e aprender, porque eu preciso criar um conteúdo que faça sentido, né? E se você está vendendo um produto para um público específico, é muito provável que aquele público ele tenha algum conhecimento sobre aquele assunto, e dependendo do assunto, aquele público tem muito mais conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, essa questão de manicure. Você não está vendendo um curso, por exemplo, de unhas de fibra de vidro para uma pessoa que nunca fez uma unha num salão, ou para uma cliente. Normalmente você está vendendo esse tipo de produto para uma pessoa que já é uma profissional, já é uma manicure, já atende em salão ou a domicílio, enfim. Então ela conhece como é que faz uma unha, ela sabe as técnicas, ela talvez está querendo aprender ou aprimorar essa técnica específica. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento, senão você passa vergonha. E ou você já tem esse conhecimento, ou para desenvolver esse conhecimento, é importante que seja alguma coisa que você se interesse. Então, não faz sentido você escolher um produto, um segmento, um mercado, um nicho, só porque está todo mundo falando que faz dinheiro com ele. Porque todo mundo está dizendo que conseguiu fazer não sei quantos R$1.000 vendendo produtos naquele nicho. Não faz sentido, porque isso não vai durar a médio e longo prazo. Primeira coisa é, quais são os principais nichos de mercado, tá? Se a gente pensar nos principais segmentos de mercado, a gente vai ter basicamente, tá, nichos de finanças, e aí tem N coisas, tá? Tem, por exemplo, trabalhar como afiliado é uma forma de ganhar dinheiro, então está relacionado com finanças. Investimentos está relacionado com finanças. Criptomoedas talvez é um subnicho dentro de finanças, dentro de investimentos, mas que está relacionado com dinheiro de forma geral. Então, a gente tem o nicho principal, né, de finanças, de ganhar dinheiro. A gente tem o nicho de saúde, e aí pode ser saúde física, saúde mental, emagrecer, pode ser ganhar massa muscular, pode ser N coisas. E a gente tem um terceiro principal nicho que é relacionamentos, tá? E aí tem coisas, tem produto, tem conteúdos, tem N coisas relacionadas a relacionamento com pais e filhos, entre cônjuge, né, relacionamento amoroso, como você conseguir, enfim, um parceiro, uma parceira. Então, os 3 principais assuntos, segmentos que a gente tem quando a gente pensa em venda de produtos, principalmente de infoprodutos como afiliado, são finanças, relacionamento e saúde. Você precisa escolher algo que faça sentido para a sua realidade, para o que você domina ou consegue falar minimamente, ou que você tenha interesse em estudar. Não só pensar no dinheiro, na comissão que aquele produto está oferecendo. Entra uma outra questão que é,
principal erro que afiliados e pessoas que estão começando a querer ganhar dinheiro na internet cometem, que é criar conteúdos, criar canais, perfis falando sobre ganhar dinheiro. Então, por que eu não fico criando conteúdo sobre marketing digital, sobre ganhar dinheiro o tempo todo? Porque ao invés de ficar dizendo para você faça isso e ganhe 10 mil reais, eu estou trabalhando para ganhar os meus 10 mil reais e aí depois eu posso fazer um vídeo de como ganhar 10 mil reais. Então você não vai ver eu fazendo vídeos aqui sensacionalistas com capa de fature 1 milhão, 100 mil reais em 24 horas. Você nunca vai ver eu fazendo isso aqui a menos que eu tenha feito esse faturamento. Porque aí entra também uma questão de valores, né? Eu quero vender, mas eu gosto de verdade, de transparência e de coerência. Então, se eu tiver feito 100 reais em um dia, eu vou te dizer como faturar 100 reais por dia. Se eu tiver feito 1.000 reais em um dia, eu posso fazer um vídeo para você falando como faturar 1.000 reais por dia. Mas se eu não fiz nem a minha primeira venda na internet, como é que eu vou estar criando conteúdo falando sobre como ganhar 1.000 reais todos os dias como afiliado na internet? Isso não faz sentido. Pode fazer para muitas pessoas, não faz sentido para mim. Não é a forma como eu quero criar conteúdo e me posicionar na internet. E tem outras questões de por que eu não faço conteúdo só sobre isso, né? Mas talvez isso vai ficar, né, num assunto para outro vídeo, sobre essa questão de nicho, de posicionamento e de criação de conteúdo. Mas é difícil você começar no mercado de marketing digital vendendo produtos de afiliado se você não tem resultado de afiliado. Porque você vai criar conteúdo normalmente aproveitando o conteúdo de outra pessoa, a autoridade de outra pessoa, e a tendência é que tem outras pessoas que começaram antes de você que estão fazendo a mesma coisa. Então você tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e disputando, tentando vender o mesmo produto. E chega uma hora que tem uma galera que não aguenta mais ouvir falar daquele produto. Então, eu sei que tem produtos que são muito bons e que vendem ao longo do tempo sempre e muito, né? Eu não estou dizendo que satura, não é isso. Mas você está concorrendo com um público gigantesco. Então, por exemplo, eu já vendi curso de marketing digital? Sim. Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, vai ter link para o treinamento que eu indico. Se você já me acompanha aqui, se você já viu outros vídeos do canal, você sabe que o treinamento que eu indico para quem quer trabalhar com internet, quer aprender como começar como afiliado, ganhar dinheiro na internet, é o Fórmula Negócio Online. Vai ter o link para o treinamento do Fórmula aqui. Se você quiser, tiver interesse, fizer a sua inscrição, sim, eu vou receber comissão por isso. Eu vou ganhar dinheiro porque você vai comprar pela minha indicação. Você não vai pagar mais caro por isso. Sim, o link está aqui. Só que eu não fico criando conteúdo o tempo inteiro. Porque a minha principal fonte de renda não é marketing de afiliados. Eu tenho renda como marketing de afiliados, mas essa não é a minha principal fonte de renda. E é por isso que eu não vou ficar falando só sobre isso aqui. E eu preciso que você entenda, um dos principais pontos que eu venho falando aqui no canal há muito tempo é que você precisa ter múltiplas fontes de renda, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Então, eu não gosto desse negócio de não, marketing digital, afiliado, é o que vai mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida, pode te trazer muito dinheiro. Mas talvez enquanto você está começando, você vai precisar de um trabalho para pagar suas contas. E ninguém fala isso para você, todo mundo só faz vídeo sensacionalista de queima sua carteira de trabalho, nunca mais tem um chefe. Cara, talvez você vai ter que ter um chefe até que o seu negócio online se estruture. Então, eu comecei tentando vender produto de afiliado. A minha primeira venda não foi com produto de afiliado, foi com produto de emagrecimento. A minha segunda venda foi com um curso de música, porque eu dava aula de música, eu sou músico, tem aqui, ó, aqui tem instrumento aqui. Se você acompanha o canal, você sabe que eu sou músico. Essa foi a minha segunda venda.
O produto que talvez eu vendi mais até hoje foi um curso de inglês. Não tem nada a ver com ganhar dinheiro diretamente. Então, tira um pouco da cabeça que só você tem que começar como afiliado e vender curso de afiliado. Tem milhares de produtos, milhares de serviços que você pode vender e divulgar para ganhar dinheiro, ganhar comissão, sem concorrer com milhares de outros afiliados. Quais são os tipos de produtos que a gente tem, né, no mercado? A gente vai ter produtos físicos, então na Amazon, por exemplo, a gente vai ter lá uma infinidade de produtos. Se a gente pegar plataformas como a Bripe e a Monetize, você vai ter um foco maior de encapsulados, por exemplo. Aí você vai ter os produtos digitais ou os infoprodutos, que aí a gente está falando de cursos, de mentorias, de área de membro, de assinatura, palestras, workshops, webinars. Então você tem produtos que são mais voltados para conhecimento, né? Para uma venda de conhecimento. A gente entendeu ali, posicionamento, como é que eu vou posicionar, se eu vou aparecer ou não vou aparecer, se eu vou escolher um nicho específico para atuar e que esse nicho precisa fazer sentido com o que eu sei ou com o que eu quero aprender, e quais são os principais nichos do mercado. Uma vez que eu escolhi o produto, né, o nicho, o segmento e os produtos, eu preciso levar pessoas a esse produto. E normalmente o termo que a gente vai ter é tráfego na internet. Então, o que é tráfego? Basicamente é o fluxo e o volume de pessoas que estão visualizando a sua oferta, o seu produto, o seu serviço. Se a gente pensar de uma forma mais offline, a gente poderia entender o tráfego como o volume de pessoas, o fluxo de pessoas que passa na frente de uma loja todos os dias, né? Ou num determinado período. Então, existem ruas em que vai passar um determinado fluxo de pessoas, existem outras ruas ou outras avenidas, por exemplo, que vai passar um volume muito maior de pessoas. Basicamente isso é tráfego. Então, quando a gente pensa em tráfego, basicamente a gente está pensando em quantas pessoas e qual é o fluxo de pessoas que estão chegando nos seus canais de venda através da internet. E aí a gente tem basicamente duas formas de tráfego. A gente tem tráfego orgânico e a gente tem tráfego pago. O que é tráfego orgânico? Basicamente é o tráfego que você não paga por ele. É um tráfego gratuito, de certa forma, tá? E quais são as principais formas de tráfego orgânico que a gente tem? Basicamente, as redes sociais. Então você pode ter, por exemplo, um blog, você pode ter como tráfego orgânico, né, posts num blog, você pode ter um site, por exemplo, corporativo, todas as pessoas que chegaram até o seu site, né, porque acharam talvez no Google, acharam em algum lugar na internet, um link, enfim, alguma referência e acessaram o seu site, isso é um tráfego orgânico. Quando você cria conteúdo nas redes sociais, então se você grava um vídeo para YouTube, é um tipo de tráfego orgânico, porque esse vídeo pode trazer as pessoas para o seu negócio ou para conhecer da sua marca e do seu produto, e você pode ter links na descrição, no comentário, enfim, ou no seu canal, que vão direcionar as pessoas para o seu produto ou serviço. Então, você pode ter criação de conteúdo no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, no X, né? Então, basicamente, tráfego orgânico são todas as formas de tráfego onde você não precisa pagar por isso. Criar um post num blog e as pessoas vão achar isso, por exemplo, ali, fazendo uma pesquisa no Google, vão encontrar um artigo que você criou no seu blog, um post no LinkedIn. Então, essas são as principais formas do tráfego orgânico, tá? E aí, a gente tem o tráfego pago. E o tráfego pago, basicamente, é um tráfego onde você investe dinheiro para mostrar os seus anúncios, mostrar o seu conteúdo, mostrar a sua marca, o seu produto, o seu serviço para as pessoas. Então, a gente está falando de anúncios online, a gente está falando de investir em publicidade, principalmente através das redes sociais. Quais são as principais formas de tráfego pago que a gente tem hoje? Eu sei que existem outras, mas as principais estão relacionadas às redes sociais. Então, talvez a principal, né, seja o Meta Ads, que é a
plataforma que permite que a gente faça anúncios tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem o Google Ads, que permite que a gente faça anúncios tanto na rede de pesquisa quanto na rede de display do Google, né, os banners que aparecem nos sites. E no YouTube, a gente tem também LinkedIn Ads, TikTok Ads e X Ads. Então, lá no antigo Twitter, agora a gente também tem mecanismos de anúncios. Então, são plataformas onde você cria ali os seus criativos, você cria suas campanhas, você investe dinheiro e você vai mostrar anúncios para as pessoas que estão ali naquelas plataformas, anunciando o seu produto, o seu serviço, a sua marca, com o intuito de que ou elas saibam que você existe, ou com o intuito de que elas saiam dali, vão até uma página de vendas, até algum canal de vendas para comprar o seu produto ou serviço. Quais são os principais canais de vendas que a gente tem? A gente tem vários, a gente pode ter mais de um, mas eu listei alguns para você. Você pode ter um site corporativo, um site da sua marca, e dentro desse site corporativo você tem ali, por exemplo, uma seção de Fale Conosco, uma página de Fale Conosco, onde as pessoas podem entrar em contato com a sua empresa para entender sobre o produto ou serviço que você vende, que você divulga. Você pode ter um e-commerce que pode estar relacionado com o seu site corporativo, mas com um foco de fato de venda de produtos, uma loja online. Você pode usar marketplaces, então se o seu negócio é a venda de produtos físicos, não necessariamente você precisa estar limitado aos produtos de marketing digital, de afiliados. Você poderia, por exemplo, estar vendendo produtos na OLX, no Mercado Livre, em plataformas assim, na Americanas. Então, existem marketplaces onde você pode vender os seus produtos físicos usando o tráfego que essas plataformas já têm diariamente. E pensando um pouco mais específico nesse mercado de afiliados, de venda de infoprodutos, mas que também não se limita só a isso, você pode, né, usar isso para N outros segmentos, né, para talvez todas as formas de venda de produto, de serviço que você tenha. Você pode ter landing pages específicas. Então, é normal que os produtos, principalmente infoprodutos, tenham uma página de vendas, né? Uma landing page que é para onde a gente vai direcionar aquele tráfego. Então, por exemplo, quando eu falo para você que aqui na descrição tem o link para o Fórmula Negócio Online, quando você clicar no link, você vai ser direcionado para a página de vendas do produto. Lá vai ter um vídeo explicando sobre o que é o curso, quais são os conteúdos que você vai aprender dentro do curso, os bônus que o Alex Vargas dá, por exemplo. Vai ter todo o detalhe. Então, fazendo um processo de vendas, só que sem ter alguém falando com você ao vivo, mas vai ter ali todo um processo de vendas naquela página estruturado para que você entenda o que é o produto, para que você tire as suas dúvidas e você consiga efetuar a sua compra, fazer a sua inscrição, nesse caso no treinamento, sem nenhum problema e sem dúvidas. Você pode também ter, por exemplo, canais como o WhatsApp, o Telegram. Você pode ter, por exemplo, as suas redes sociais, então o Instagram, ter páginas no Facebook ou perfil no Facebook. Você pode ter perfis, por exemplo, no TikTok, no X, né, no Twitter. Então você consegue usar as redes sociais como canais de vendas, onde você consegue vender para as pessoas, né? Por exemplo, ali ter DMs no Instagram, né, mensagens particulares no Instagram. Você consegue ter, através talvez dos comentários no YouTube, interação com algumas pessoas. Então são formas de você direcionar as pessoas para um desses canais, e aí nesses canais você vai ter o processo de vendas, é onde você vai ter o processo de convencimento e esclarecimento das dúvidas daquela pessoa sobre o seu produto ou serviço. E uma vez que esse processo, né, finalizou, se foram as objeções, você normalmente vai ter uma venda realizada. Quais são os principais processos de vendas? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que são relacionadas tanto à abordagem quanto a uma estratégia de marketing por trás desses conteúdos, por trás de todas essas ferramentas que a gente já vem falando. Você tem um primeiro processo que ele envolve a abordagem, por exemplo, a
ativa. Então você vai atrás dos clientes, você vai atrás de fazer a venda, e isso normalmente, além da questão dos anúncios, né, isso pode ser, por exemplo, com cold call, cold mail, cold message, que é você enviar uma mensagem, um e-mail ou fazer uma ligação para um potencial cliente sem que ele não te conheça, mas você aborda ele dizendo: ei, eu tenho um produto ou eu tenho um serviço que faz sentido para você. Quer conhecer mais? Vamos agendar uma conversa, posso te enviar mais informações? É talvez um processo um pouco mais manual, né? Mas que você consegue abordar várias pessoas e talvez a partir daí ter esse processo de esclarecimento de dúvidas, ter esse processo de conversão para transformar essa pessoa que você capturou ali nessa abordagem mais fria em um cliente convertido. Uma outra forma que a gente tem, isso pode ser aplicado com tráfego orgânico, mas é muito comum que a gente tenha isso com tráfego pago também, principalmente, é você ter um tráfego direto e remarketing. Então, tráfego direto basicamente eu estou gravando o vídeo e eu estou dizendo para você que quando você clicar no link aqui, você vai para a página do Fórmula Negócio Online. Eu estou direcionando você direto para a página de vendas do produto. Se você se interessar, você vai fazer a sua compra e ponto. Eu não tenho mais contato com você, teoricamente, a partir desse momento. Mas nem todo mundo compra no primeiro contato. Então tem gente que vai levar 1, 2, 3 dias para fazer a compra. Tem gente que vai levar alguns meses pensando se compra ou não compra o treinamento. E aí você tem o processo de remarketing, que é um processo para você, primeiro, quebrar as objeções daquele potencial cliente, e segundo, para você lembrar aquele cliente daquele seu produto ou serviço, porque às vezes você pode estar vendo um anúncio aqui na internet, tá rolando ali o seu feed, viu o anúncio de um produto, de um serviço, se interessou, mas você tá no trânsito, tá no ônibus, tá no trabalho, e aí você fala: depois eu vejo. Se você não vai fazer a compra naquele momento, muito provavelmente vai passar e talvez você não veria mais aquele produto ou serviço. E aí o processo de remarketing, ele basicamente para quem já teve alguma interação com o seu conteúdo, com a sua página de vendas, com o seu produto, você mostrar novos anúncios, você mostrar novos conteúdos para aquelas pessoas. E aí tem uma outra forma que a gente pode fazer isso, que é, ao invés de eu mandar você direto para a página de vendas, eu te mandar para uma página de captura. Então normalmente eu vou direcionar você para uma página onde tem uma isca digital, ou seja, você vai ter ali um PDF, um treinamento gratuito, você vai ter algum brinde. Para ter acesso a esse brinde, você precisa cadastrar o seu e-mail. E aí, a partir do momento que você cadastra o seu e-mail, você vai entrar numa lista de e-mails, que ela pode ser minha ou ela pode ser do produtor, do dono daquele produto ou serviço. E você vai começar a receber uma sequência de e-mails, e é claro, você recebe o brinde que você foi buscar, mas você começa a receber uma série de e-mails fazendo novas ofertas daquele produto ou serviço que está relacionado com o que você estava buscando ali, aquela isca, buscando aquele brinde inicial. Outra forma que a gente tem é talvez direcionar as pessoas para o WhatsApp, para o Telegram, para a DM, né, do Instagram, e ter um processo de venda, um processo de conversão mais no 1 a 1. Eu sei que existem hoje já muitas automações para ter esse tipo de conversa, parecendo que a pessoa está falando com um atendente, e isso aumenta talvez o volume de pessoas que você consegue atender, mas existem situações em que você precisa, de fato, que alguém responda aquela pergunta, tem alguma dúvida que vai fugir do script, e quando você está começando, talvez você não tenha tantos recursos ou tempo para investir num processo tão avançado de vendas. Talvez não seja nem interessante, porque é interessante você entender quais são as dúvidas que aquele seu cliente, que aquele seu público tem, e entendendo as dúvidas você consegue criar respostas e conduzir um fluxo, um processo de vendas melhor e mais estruturado, sanando aquelas dúvidas ao longo do tempo. Então muitas vezes ter essa interação por um tempo vai te trazer alguns insights exatamente para otimizar o seu processo de venda, as informações que você está passando,
nesse processo de aquecimento daquele lead, daquele contato, até ele de fato realizar uma conversão, tipo, realizar a compra do seu produto ou serviço. Para fechar esse ponto, existem duas estratégias que elas são muito comuns no mercado e que, junto com essa estratégia de vendas, com essas estratégias de vendas, você vai ter talvez a maioria dessas combinações aqui que eu falei. Então você pode ter, junto com essas estratégias que eu vou mencionar agora, um processo de captura de e-mail marketing que vai te levar talvez a partir do e-mail para a página de vendas, vai ter remarketing, vai ter mensagem 1 a 1 no WhatsApp, por exemplo, vai ter automação no Instagram, pode consolidar tudo isso. E quais são essas duas estratégias? Lançamento e perpétuo. Qual é a diferença entre elas? Lançamento, basicamente, e de novo, eu estou tentando simplificar as coisas para você. Então, pode ser que não seja a super mega master definição de lançamento e perpétuo, mas basicamente, lançamento é você abrir uma janela de compra para aquele produto ou serviço. Essa janela de compra, ela tem um início e ela tem um fim. Então isso quer dizer que você não compra aquele produto o tempo inteiro. Um exemplo de lançamento que a gente poderia pensar num mundo mais não digital, que usa a internet, é, por exemplo, a Black Friday. Normalmente a Black Friday você vai ter ali um dia, ou agora até que está um pouquinho mais flexível, pelo menos aqui no Brasil, mas você vai ter ali talvez uma semana para comprar aqueles produtos com aquele valor, com aquele desconto. Antes daquele tempo você não consegue comprar, então existem várias comunicações para dizer está chegando a Black Friday, então tem toda uma campanha, uma estratégia de vendas que começa antes de fato do evento dizendo, olha, vai ter, se prepara, olha, compare aqui os preços, prepara o seu cartão, faça o cartão da nossa loja. Você tem a janela em que ocorre a Black Friday, né, que é o período de vendas, e é aquele período, então você tem uma escassez dos produtos porque tem um estoque, ou tem, se a gente pensar no caso num curso online, dependendo do produto você pode ter um número de vagas. E você tem a urgência porque o tempo vai acabar, e quando o tempo acabar você não consegue comprar mais, ou você até consegue comprar, mas não com aquela condição, com aquele preço, com desconto, enfim, com bônus. É um exemplo talvez mais palpável, que não seja de lançamento de 6 em 7, mas quando a gente pensa, por exemplo, no infoproduto, você vai ter ali um processo de captura de leads. Então, olha, se inscreva na semana do empreendedor, se inscreva na semana do profissional de TI, se inscreva na semana do 6 em 7, na semana de alguma coisa. Você vai lá, deixa o seu e-mail, se inscreve, começa a receber alguns conteúdos antecipadamente, você se inscreveu antes. Normalmente os criadores de conteúdo, os especialistas, né, eles vão ter uma semana ali, alguns dias, criando conteúdo ao vivo. É uma das abordagens mais comuns que a gente tem visto hoje. Criar conteúdos ao vivo ali, lives, enfim, interagindo com as pessoas, trazendo conteúdo sobre o mercado, sobre o serviço e como aquele produto pode ajudar você. E aí, normalmente, em algum momento daquela semana vai ter um pitch de vendas, vai ter ali uma oferta daquele produto com condições exclusivas e você tem um número X de dias para comprar com essa condição, que normalmente vai ser ali de fato a partir da abertura do carrinho, né, que a partir de quando está valendo comprar, de quando abre as compras, normalmente você vai ter ali de 5 a 7 dias, dependendo da estratégia de lançamento. Mas acabou aquele período, você não vai conseguir mais comprar aquele produto, talvez só no próximo evento, ou vai conseguir comprar, mas com uma condição diferenciada, muito provavelmente com um custo maior, que talvez não faça tanto sentido. Tá? Mas o mais comum é que você não consiga comprar depois. E aí, em contrapartida aos lançamentos, a gente tem o perpétuo, que basicamente é você vender esse produto o tempo inteiro. Então você tem um produto ou um serviço, você coloca ele à venda, você não tem esse período de abertura de carrinho e fechamento de carrinho. Então, se eu quiser comprar hoje, eu compro. Se eu quiser comprar amanhã, eu compro ou alguém compra. Se eu quiser comprar semana que vem, também vai estar disponível para comprar. São estratégias diferentes
E tem produtores que até combinam as duas coisas, então fazem lançamentos periódicos, mas o produto continua se vendendo ali, e nos lançamentos você talvez vai ter uma condição diferenciada ou algum bônus, alguma coisa que diferencie o produto do momento em que ele não está nessa fase de lançamento. Então, tudo isso se junta para que você consiga ter uma estratégia e um processo de vendas dos produtos, dos serviços que você ou que outra pessoa está vendendo através da internet. Então você tem um produto, você tem canais ali de venda, seja nas redes sociais, seja em páginas, em sites. Você tem você tem fontes de tráfego que vão levar as pessoas até esses canais de venda. E quando elas chegam no canal de venda, se inicia ali, continua ali na verdade, o seu processo de vendas, o seu processo de conversão daquele lead, daquela pessoa que chegou até ali para conhecer mais sobre o seu produto ou serviço. Uma vez aplicadas essas coisas, e é claro, eu estou começando, eu preciso pensar no lançamento, talvez eu preciso entender de fonte de tráfego agora, para conseguir levar mais pessoas para o meu link de afiliado, para que quanto mais pessoas eu leve para o meu link de afiliado, maior seja a chance de eu fazer uma venda. Ou se eu vou trazer as pessoas para o meu WhatsApp, quanto mais pessoas eu trouxer para o meu WhatsApp, maior a possibilidade de eu fazer uma venda, converter ali uma pessoa. Aí existem algumas coisas, algumas métricas que a gente precisa ficar de olho durante todo esse tempo. Então, acho que a pergunta aqui é: como otimizar o processo de vendas, né? Como otimizar esse processo de conversão para que a gente ganhe mais dinheiro na internet. Tem 4 métricas que eu separei aqui que talvez é importante que você entenda minimamente o que são essas métricas. Elas são CPM, CTR, AVD e CPA. CPM é custo por 1000 e normalmente quando a gente pensa em CPM a gente está falando de custo por 1000 impressões. Então é quanto custa para pegar um criativo seu, um vídeo seu, uma foto, uma imagem, um anúncio seu e mostrar para 1000 pessoas. Quanto custa para mostrar? Então, normalmente vai ter ali um custo, por exemplo, de R$2, de R$5, de R$10, R$50. Então, quanto custa mostrar 1000 vezes o seu conteúdo ou o seu criativo para 1000 pessoas? Tá? Quanto custa mostrar 1000 vezes? Aí, a gente tem uma questão que é: nem todo mundo que vê o seu anúncio, o seu conteúdo, clica nesse anúncio para ir para a página de vendas. E aí a gente tem a questão do CTR, que é uma taxa de click-through rate. Tá? Então seria quantas pessoas clicaram, qual é a porcentagem de pessoas que quando viram o seu anúncio clicaram. Então, por exemplo, se você teve 1000 impressões, ou seja, 1000 exibições do seu anúncio, e você teve 100 cliques, você teve uma taxa de 10%. Cada 1000 vezes que o seu anúncio foi exibido, 100 pessoas clicaram e isso representa 10% das suas impressões. Se você teve 1000 impressões e você teve 10 cliques, isso representa 1%. Então, esse percentual está relacionado com quantas vezes você mostrou o seu anúncio e quantas vezes esse anúncio foi clicado para ir para a página ou para o canal de vendas que você definiu. Quando você tem conteúdos ou anúncios, enfim, criativos, que são em vídeo, você vai ter uma métrica, e eu sei que ela pode variar um pouquinho de plataforma, mas normalmente a AVD é uma abreviação para Average View Duration, que basicamente é quanto tempo as pessoas assistiram daquele vídeo que você está divulgando no seu criativo, no seu anúncio que você está impulsionando, por exemplo. Essa métrica de Average View Duration, ela está muito relacionada com a retenção nos seus vídeos, que é quanto tempo as pessoas estão passando no seu vídeo depois que elas clicaram no anúncio. É claro que existem muitas métricas que a gente pode pensar e a gente pode avaliar, mas talvez uma outra métrica que é importante a gente entender é o CPA, custo por aquisição. Às vezes essa métrica ela pode ou não ter alguma relação com uma outra que é o CPC, que é o custo por clique, então quanto você está pagando para que uma pessoa clique ali no seu anúncio, mas
CPA basicamente é: você teve uma aquisição, ou seja, você teve uma compra ou uma conversão. Quanto de dinheiro você precisou investir até que aquela compra fosse realizada? Quanto de verba você precisou investir ali no tráfego pago, por exemplo, impulsionando um conteúdo criativo para que alguém clicasse, né? Talvez várias pessoas clicaram no seu anúncio, algumas chegaram no checkout, que é a página de pagamentos, mas talvez não pagaram, saíram, desistiram. Mas até que alguém chegasse ali, comprasse, finalizasse a compra, quanto de dinheiro você precisou investir? Esse normalmente é o seu custo por aquisição, é quanto você precisou investir de recursos para que você tivesse uma conversão. Claro que dependendo do seu processo de vendas, das estratégias que você tem, de tráfego, enfim, você pode ter mais de um custo e aí você vai ter talvez uma média depois final, mas basicamente é quanto você está pagando para ter um cliente novo, uma venda nova. Preciso comprar curso de marketing digital? De novo, sem enrolação. Não precisa. Emerson, mas você falou que tem o curso, o link do Fórmula aqui. Não precisa. Você pode comprar um curso de marketing digital. Você comprar um curso de marketing digital vai trazer os conteúdos que talvez você precise aprender de uma forma mais organizada, mais rápido. Você tem 200 aulas ali dentro de um curso, 300 aulas dentro de um curso, mas você tem um caminho a seguir, passo a passo, e você tem ali uma linha de pensamento daquele produtor que vai te levar a gerar vendas. Você não está ouvindo um que fala de que você tem que ter canal no YouTube, outro que fala que você tem que ter 10 perfis no Instagram, outro que fala que você tem que fazer tráfego pago. Você pode até ter todos esses conteúdos dentro de um treinamento. Mas, normalmente, e aí, por exemplo, pegando o exemplo do Fórmula Negócio Online, você vai entender os prós e os contras de usar cada estratégia e dependendo do momento que você está. Não faz sentido eu falar de tráfego pago para você se você não tem dinheiro para investir em anúncio. Eu não posso falar para você que você vai investir em tráfego pago e é certeza que o seu dinheiro vai retornar, que você vai ter ROI enorme. Tráfego pago é teste e pode ser que você faça teste e perca dinheiro naquele momento, naquele teste. Então, preciso comprar curso? Não. Todo o conteúdo que você precisa está na internet. A questão quando você compra um curso de marketing digital e de qualquer outra coisa, você está comprando um conteúdo que foi feito a uma curadoria, você está comprando um conteúdo organizado e que vai te fazer ganhar tempo. Então, eu, por muito tempo, não comprei um curso de marketing digital e eu fiquei tentando organizar tudo isso que eu estou te falando aqui nesse vídeo, tentando organizar na minha cabeça, tá? Mas tem lançamento, tem perpétuo, tem tráfego pago, tem essa rede social, tem aquela, crio ou não crio conteúdo, apareço ou não apareço, e cada um falando uma coisa, e cada vídeo que você vê você fica mais confuso. Então chegou um momento em que eu tomei a decisão de comprar o curso, para estruturar melhor o meu negócio, para entender um pouco melhor, ter uma linha, sabe, de início e fim, de como que eu ia seguir. Então, é nisso que vai te ajudar um curso, é tempo, é ser mais rápido, você ter de forma mais assertiva todo o conteúdo que você precisa num único lugar, mas não é obrigatório. Preciso criar conteúdo para ganhar dinheiro na internet, eu preciso ter um canal no YouTube, eu preciso ter 5, 10 perfis no Instagram, e a resposta é não. Não. Eu crio conteúdo porque eu gosto de criar conteúdo. E criar conteúdo é uma forma a mais de tráfego. Então, eu tenho os meus treinamentos, eu tenho os treinamentos que eu vendo como afiliado, e criar conteúdo é uma fonte de tráfego a mais. Mas a maioria das vendas que eu fiz, eu não estou dizendo que não funciona, a maioria das vendas que eu fiz foi com tráfego pago. De novo, eu estou sendo transparente com você. Para mim, a maioria das vendas foi tráfego pago. Então você fala, não, você tem que criar conteúdo, tem que aparecer. Não. Muitas vendas que eu fiz, tinha uma campanha rodando, eu fui trabalhar, tinha uma apresentação, né, de tecnologia para fazer, tinha uma reunião com a área do RH, tinha alguma coisa importante no trabalho. Eu fui fazer, fiz a minha reunião e no final saí de lá, venda realizada, notificação no celular.
Não é porque eu estava gravando vídeo, não é porque eu estava fazendo uma live. É porque eu tinha uma campanha rodando. Quer dizer que se você não fizer tráfego pago, você não vai vender? Não. Por quê? Porque eu disse que o maior número de vendas que eu fiz foi com tráfego pago. Mas as minhas primeiras vendas não foram com tráfego pago. Nas minhas primeiras vendas eu não tinha dinheiro para investir. Então, a minha primeira venda foi para uma amiga, minha segunda venda foi para um aluno meu que também era meu amigo. As minhas primeiras vendas foi usando, de certa forma, uma estratégia de lançamento, mas 100% orgânica. 100% orgânica. E eu trazia pessoas para um grupo de WhatsApp de forma orgânica, usando outras redes sociais, Facebook, grupo. Eu trazia as pessoas para dentro de um grupo do WhatsApp, fazia um mini lançamento dentro daquele grupo e eu fazia vendas ali nesse mini lançamento no WhatsApp, que é uma estratégia que, né, se popularizou muito aí como lançamento meteórico, você usar grupo de WhatsApp para fazer isso. Mas eu não tinha dinheiro para investir em tráfego. Eu tinha que pagar, o dinheiro que eu tinha era para pagar boleto. Então, eu não estou mentindo para você dizendo, não, cria conteúdo. Você consegue ganhar dinheiro sem criar um conteúdo na internet. 0. Mas, se você não tem dinheiro para investir em tráfego pago, conteúdo vai ser talvez a melhor forma de tráfego orgânico que você vai ter. 2. Se você quer criar um negócio sólido a médio e longo prazo, não a curto prazo, não para a semana que vem, mas a médio e longo prazo, você quer nos próximos anos, você quer criar um conteúdo, você quer criar um negócio sólido na internet, criar conteúdo vai contribuir para o crescimento da sua marca, seja ela pessoal, seja ela corporativa, como você vai se posicionar. Mas vai facilitar, vai acelerar e vai consolidar a sua marca no mercado. É claro, você precisa ter um produto, você precisa ter um atendimento de qualidade. Não é só criar conteúdo e tá tudo certo, não é mágica. Então, conteúdo ajuda. Talvez conteúdo seja a primeira estratégia que você precisa aplicar, dependendo do momento em que você está. Mas você é obrigado a criar conteúdo? Não. Preciso ter empresa para começar a trabalhar com marketing digital, ganhar dinheiro na internet? Não. Mas é recomendado que em algum momento você tenha uma empresa. Normalmente nas plataformas você consegue sacar ali até R$2.000, se eu não me engano, né? Ou um valor próximo disso, que normalmente é o valor que você é isento na tabela do imposto de renda, tá? Então seria o valor que você conseguiria sacar todo mês sem ter que ultrapassar ali a margem e começar a declarar imposto de renda. Se você ainda não fatura mais do que R$2.000 por mês, não faz sentido num primeiro momento você criar sua empresa. Então você poderia criar a sua conta, por exemplo, na Hotmart com o seu CPF, poderia. Eu comecei criando a minha conta com o CPF. Só que chegou um momento em que eu fiz um volume alto de vendas e que eu ia levar 3, 4 meses para conseguir sacar aquele dinheiro. E não fazia muito sentido esperar 3, 4 meses para sacar aquele dinheiro. Então o que eu fiz? Abri em 20 dias, na época ainda demorava um pouquinho, abri em 20 dias uma empresa, só que como eu já tinha uma carreira na área de tecnologia, eu já abri a minha empresa pensando que eu também poderia prestar serviços de tecnologia com essa empresa. Então eu abri a minha empresa, apresentei os documentos ali para a Hotmart, né? Enfim, abri um chamado ali para converter a minha conta de pessoa física para pessoa jurídica, apresentei os documentos da empresa e os documentos bancários também, porque a sua conta ela tem que estar relacionada com a sua conta bancária. Então, se o seu documento, se a sua conta na Hotmart, na Monetize, na Eduz, na Bripe, na QIFI é de pessoa física, você tem que ter uma conta de pessoa física no seu CPF. Se você abre uma conta de pessoa jurídica ou você converte a sua conta de pessoa física para pessoa jurídica, você tem que ter documentos e uma conta bancária, pessoa jurídica, onde aquele CNPJ bate, tá? Então, se você começa a ganhar muito mais ali do que esse limite de saque das plataformas, pelo menos umas 2, 3 vezes mais ali, então, se o limite é R$2.000, você começa a ganhar ali 4, 6 mil, já começa a fazer sentido você ter uma empresa. Primeiro, porque você vai conseguir sacar qualquer valor.
Segundo, porque pessoa jurídica, ou seja, empresa, paga menos imposto do que pessoa física. Vamos supor que você ganhou 10 mil reais. Os mesmos 10 mil reais eles vão ser tributados de forma diferente de uma empresa versus de um CPF, de uma pessoa, tá? Então, se você puder, ou se você já estiver faturando mais do que esse valor, eu recomendo que você tenha uma empresa, que você tenha um CNPJ, que vá, onde você vai ter esse faturamento para que você tenha também uma cobrança de impostos menor, né, e consiga tirar mais proveito desse faturamento que você está tendo no marketing digital ou na internet. Mas você pode começar com seu CPF sim. Quanto tempo leva para fazer a primeira venda? Essa é uma pergunta que a resposta é um gigantesco depende, tá? Existem pessoas que, e você vai ver vídeos por aí, fiz a minha primeira venda em 24 horas, como fazer a primeira venda na Hotmart em 24 horas. Tem um monte de vídeo assim. Mas por que é um depende? Porque no começo você está aprendendo sobre estratégia, sobre copy, sobre tráfego, tudo novo. Esse tempo ele vai variar de pessoa para pessoa, do nicho de mercado, do produto que você escolheu para divulgar, do preço do produto, do ticket. Vai depender de muita coisa. Eu levei 5 meses para fazer a minha primeira venda. Já tinha feito teste com tráfego pago, já tinha feito N estratégias orgânicas também, mas não consegui fazer minha primeira venda antes que isso, né? Talvez você consiga com um dia, sim. Talvez com algumas horas de uma estratégia, sim. Mas eu não posso dizer para você que é rápido. Então tem gente que vai fazer a primeira venda com algumas horas, tem gente que vai fazer a primeira venda em até 24 horas, tem gente que vai fazer a primeira venda em 3 dias, tem gente que vai demorar meses para fazer a primeira venda trabalhando como afiliado, por exemplo. A pergunta é como fazer a primeira venda como afiliado. E tem basicamente 3 formas. A primeira forma é você começar a criar conteúdo. Então você pode ter, por exemplo, criar ali perfis no TikTok, no X, no Instagram, página do Facebook, começar a criar conteúdo sobre aquele nicho, sobre aquele produto, e interagindo com as pessoas de forma orgânica, levando as pessoas ou para o seu direct, ou para o seu Messenger, ou para o seu WhatsApp, para conversar com essas pessoas e converter essas pessoas. Então, falar sobre os benefícios do produto, o que ela vai ganhar com isso, enfim, fazer o processo de venda de forma mais orgânica e 1 a 1. Então você consegue criar conteúdo atraindo as pessoas para uma conversa mais 1 a 1 e vender. Ou enviar a pessoa direto para a página de vendas, mas normalmente no início é mais produtivo você trazer a pessoa para uma conversa mais pessoal do que diretamente postar um link lá. Dificilmente as pessoas vão clicar. Segunda estratégia de vendas é você vender para pessoas conhecidas. Então, por exemplo, a minha primeira venda eu vendi um e-book de 400 receitas fit para uma amiga. Na época queria ajustar a alimentação, perder algum peso, viu um status meu no WhatsApp, se interessou e comprou o e-book, tá? A minha segunda venda ela foi um pouquinho mais intencional. Então eu tinha um aluno de guitarra, um amigo meu, na verdade ele era baterista da banda e queria aprender guitarra, e aí eu comecei a dar aulas de guitarra para ele. Então ele vinha até a minha casa e eu dava aulas para ele de guitarra. E ele foi aprendendo, fui ensinando para ele ali a parte mais conceitual, acorde, campo harmônico, enfim. E ele começou já a aprender, fazer acorde, enfim. Chegou uma hora que ele falou assim: cara, agora eu quero aprender solar, quero fazer solo na guitarra. E quando ele falou isso, eu já era afiliado de um curso de um guitarrista que eu era fã, né? Fiz a pergunta para ele, falei: olha, você faz questão de aprender comigo ou o que importa para você é aprender a solar? Ele falou: cara, para mim o que importa é aprender. Eu falei: tá bom. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu tenho um curso aqui que vai te ajudar com isso. E não ligo de te dar aula, mas com certeza esse curso vai te ensinar mais do que hoje eu posso te ensinar com solo, porque
eu quero aprender com esse guitarrista. É aprender com alguém que usa isso há muito mais tempo do que eu. Dá uma olhada, se fizer sentido para você, faz a sua inscrição. Ele fez a inscrição e eu ganhei a comissão. Então, não foi um processo de não, compra. Cara, tem gente que é chato quando começa a tentar vender. Quer empurrar o produto a tudo quanto é custo. Eu entendi o que ele queria. Eu sabia que tinha alguma coisa que ele queria. Eu entendi qual era o objetivo, qual era a finalidade. Eu achei um produto que iria ajudar e eu indiquei o produto sabendo que iria ajudar. Então, essa segunda estratégia basicamente olha no seu círculo de conhecidos, de amigos, de parentes, pessoas que estão buscando alguma coisa, querem um produto, um serviço, e se existe esse produto ou serviço em que você pode divulgar e ganhar uma comissão por isso. Então, por exemplo, tem alguém querendo comprar um celular. Poxa, se você tem o mesmo celular nas Casas Bahia e no site da Amazon, mas no site da Amazon você ganha comissão se você estiver lá no programa de associados Amazon, tá mais ou menos o mesmo preço, e talvez você mandaria o link dos dois para aquela pessoa. Por que não mandar o link para ela do celular que ela quer do site que te dá comissão? Ela vai pagar a mesma coisa, mas você recebe uma comissão por isso. O seu tio vai comprar uma TV nova. Ele está pesquisando, fala, olha, achei essa boa aqui. Por que não mandar de um site que você vai receber uma comissão por isso? Tem alguém querendo emagrecer, tem alguém querendo se desenvolver na carreira, buscando um curso de inglês, buscando uma formação, uma mentoria. Se você consegue encontrar algo que ajude aquela pessoa, por que não divulgar? Falar, não, olha, eu conheço um curso. Não vai divulgar porcaria. De novo, tô sendo transparente com você. Não vai divulgar porcaria, tem um monte de coisa aí que não presta. Mas tenta entender minimamente. Olha o que os alunos estão dizendo, olha como é que está a classificação, a avaliação desse curso nas plataformas. E isso vai te trazer um insight de se está sendo bom para as pessoas ou não. E indica, porque poxa, se você estiver lá no churrasco da família no domingo e alguém te pedir indicação de um produto, de um serviço, você vai fazer isso de forma gratuita. Por que não fazer a mesma coisa, mas no lugar de mandar um link, que é o link do site institucional, do link da Americanas, você não manda o link da Magazine Luiza, é só um exemplo, né, ou da Amazon, que vai te gerar R$50 de comissão, R$10 de comissão, pode ser R$1 de comissão, mas R$1 é maior do que nada, é maior do que zero. Então, por que não ganhar 1, 2, 10, 20, 50 reais, R$200 de comissão, ao invés de ganhar zero? Não precisa começar com um processo super mega master blaster estruturado, investir R$10 mil em ferramenta. Cara, você precisa de um celular, você precisa entender produto, público, necessidades e juntar as duas coisas, as três coisas, né? O público com necessidade e o produto que resolve aquela necessidade. É isso que você precisa para começar. E a terceira estratégia, que é uma estratégia que pode, eu não estou dizendo que vai, mas pode te dar resultados um pouco mais rápidos, é tráfego pago. Tá? Então, sim, você pode criar uma campanha e em 1 hora ter feito uma venda? Pode. Quer dizer que você vai fazer isso? Não necessariamente. Então, eu não recomendo você começar investindo em tráfego pago sem que antes você tenha entendido um pouco melhor o seu público, que você tenha entendido um pouco melhor esses conceitos mais básicos de marketing digital, de afiliado, de copy, de tráfego. Eu não recomendo. É bom você investir em tráfego pago e isso vai acelerar suas vendas, principalmente porque chega uma hora que, se você está usando estratégias mais manuais, conversar, tentar converter, chega uma hora que as suas horas do dia acabam. Então chega uma hora que você chega o limite de pessoas que você consegue atender. Mas ainda assim, você divulgar primeiro para pessoas próximas vai te dar talvez um resultado mais rápido. E eu sei que a gente não pode se basear o tempo inteiro em vender para gente conhecido. Mas o objetivo de você
Vender para pessoas conhecidas não é você fazer 1000 vendas na internet. O objetivo é você destravar a sua primeira venda. É você ver a notificação da Hotmart chegar e, sei lá, mesmo que seja 30 dias, 30 dias depois aquele dinheiro cair na sua conta. É você ter esse micro resultado. E aí quando você quando você tem esse micro resultado, quando você vê aquele saldo na plataforma sair de zero, pode ser para R$10, para R$5, mas é ter o micro resultado de falar, funciona. É o seu cérebro entender, funciona isso aqui. Dá para ganhar dinheiro com isso aqui. E aí, é claro, você precisa estruturar o seu negócio. Ou para ter fontes de tráfego orgânicos para o seu processo de venda, fontes de tráfego orgânicas, ou fontes de tráfego pago, ou ambos. Mas isso vai depender do seu momento, vai depender do quanto você pode investir. Então, não é uma verdade absoluta. Então, eu não venho criando conteúdos, né, há um certo tempo aqui, muito falando sobre marketing digital, porque é muito do mesmo. É um monte de gente falando coisa repetida. E beleza, eu sei que tem coisas que a gente precisa dizer da mesma forma para reforçar, para enfatizar, eu sei que isso faz parte do aprendizado. Mas é um monte de gente que não tem resultado falando como se fosse multimilionário com marketing digital. E não é isso que eu quero passar para você. Então você pode sim ganhar rios de dinheiro com marketing digital. Mas existe um processo. Nem sempre esse processo vai ser rápido. E para te vender, as pessoas às vezes não falam isso. As pessoas não, você vai ganhar dinheiro em 24 horas, você fez a primeira e depois desembesta a vender e vai vender igual água. E nem sempre é assim. Entendeu? Ah não, cria lá um canal no YouTube, aí além disso você ainda vai ganhar com a AdSense, vai monetizar o canal e vai ganhar milhões de dinheiro, porque olha esse canal Dark. Cara, é um monte de conteúdo que faz sentido e até dá pra ganhar dinheiro. Mas a pessoa não fala pra você quanto tempo ela tá investindo naquilo, quantas pessoas ela tá pagando pra trabalhar junto com ela pra gerar aquele resultado. Se ela está investindo em tráfego pago, se ela está investindo em tráfego com influencer, a pessoa não abre 100% o jogo, ou às vezes fala para você fazer algo que não faz mais. Então, a pessoa fala para você criar conteúdo no YouTube, mas vende com tráfego pago. A pessoa fala para você ter 5 perfis no Instagram, mas vende com anúncio. Fala para você que você precisa vender no WhatsApp. A melhor estratégia no começo é 1 a 1, que a melhor estratégia para vender é no 1 a 1. Mas a pessoa fez um anúncio para você chegar a ver aquele vídeo, aquele conteúdo. Então, eu tô dizendo para você como eu comecei, porque eu não tinha dinheiro para investir, então eu tive que começar de fato de forma orgânica e fazer a coisa funcionar com os recursos que eu tinha. Mas a partir do momento que eu tive algum recurso para investir em tráfego pago, eu passei a investir e fazer testes. E foi a estratégia que mais me deu resultados. Não quer dizer que é a única, não quer dizer que você só vai ter resultado se você tiver dinheiro para fazer campanha. Não é, porque você pode perder dinheiro com campanha, com tráfego pago. Esse vídeo já está ficando bem longo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você está vendo esse vídeo aqui no meu 2.0, você já deve ter percebido que eu não estou criando mais conteúdos só sobre marketing digital. Eu venho falando sobre várias coisas. E isso porque eu estou mudando um pouco o meu posicionamento. Então, uma das coisas que provavelmente eu vou gravar depois um outro vídeo, né, falando um pouco mais sobre isso, é sobre essa questão de posicionamento a médio e longo prazo, como é que eu tenho visto o meu canal e por que eu tenho mudado um pouco, né, e trago alguns conteúdos diferentes. Eu até já tinha dito aqui anteriormente que eu ia começar a criar conteúdo sobre outras coisas para ajudar você a crescer em todas as áreas, porque é isso que eu venho falando para você em todos os vídeos. Então não é só sobre ganhar dinheiro na internet, não é só sobre marketing. Você precisa ter várias áreas da sua vida minimamente em harmonia para que você tenha de fato uma vida plena, para que você cresça, né? Não adianta você só ganhar dinheiro e estar com a saúde ferrada, com a família destruída. Então as coisas elas precisam se combinar. É isso que eu acredito e é isso que eu tento trazer para você nos conteúdos. Então, se você gosta de conteúdo de marketing digital,
se inscreve aqui no meu 2.0 se você não é inscrito ainda no canal. Mas tenha ciência, eu vou falar aqui sobre mentalidade, eu vou falar aqui sobre espiritualidade, eu vou falar sobre outras coisas que podem inclusive contribuir com a forma de você criar estratégias para ganhar dinheiro na internet. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários se alguma dessas respostas ajudou você ou vai ajudar você a destravar o seu negócio online. Se você tem alguma dúvida que eu não comentei aqui nesse vídeo, comenta aqui também, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. Se tiver muitas dúvidas similares, eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a clarear as suas ideias, a entender mais como ganhar dinheiro na internet sem ficar sendo enganado por 1 milhão de pessoas tentando te vender o sonho fácil. Não é simples, não é fácil, mas funciona. Tem como, é possível. É isso que eu quero que você entenda e simplificar essas ideias na sua cabeça. Então, por hora é isso. Confere os links aqui na descrição. Se fizer sentido para você, faz inscrição nos meus treinamentos, nos treinamentos que eu indico. Se as ferramentas que eu indico aqui também fizer sentido para você, adquire. Mas de novo, é se fizer sentido para você. Então, por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo.